E aí, pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês em mais um Fala Que Eu Discuto, onde eu vou estar respondendo uma pergunta que surgiu lá nas caixinhas de perguntas no Instagram, que inclusive, se tu ainda não me segue, ó, tá aqui na descrição, o @psico.brunachabaron, onde eu trago muito mais sobre o dia a dia da psico, sobre a psicologia de uma forma desmistificada. Então me segue lá para mais conteúdos, tá bem? Voltando aqui. Então, qual é a pergunta de hoje, né? Uma pergunta muito interessante e que às vezes as pessoas acabam não pensando sobre isso. Por que é tão difícil buscar o autoconhecimento? A gente fala tanto sobre, né, precisar buscar ajuda, falar sobre si, da importância do autoconhecimento, do autocuidado, mas por que é tão difícil? Né? Parece que as palavras mostram que não é tão difícil assim, né? Mas, na verdade, às vezes as pessoas encontram uma certa resistência em poder buscar ajuda, em poder buscar esse olhar para dentro. Então, eu vou estar falando aqui de uma forma descomplicada por que é tão difícil buscar o autoconhecimento. E agora, se tu ainda não te inscreveu aqui no canal, essa é a hora, tá? Te inscreve aqui e fica aqui comigo que eu vou estar respondendo a perguntinha. Desde a nossa infância, nós não somos ensinados, né, a olhar para nós, né? A gente é muito acostumado a olhar para fora, olhar para o outro, né? Buscar atentar aos desejos do outro, como aquela pessoa se sente. A gente tem que estar preocupado com a forma que aquela pessoa se sente. E às vezes a gente acaba deixando de olhar para si, de se conectar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, quando a gente acaba olhando para isso, às vezes a gente se depara com partes não tão legais de nós mesmos, mas que é importante a gente poder olhar e acolher elas, né? Às vezes, quando a gente acaba se dando conta de algumas questões internas nossas, da forma como a gente lida com algumas situações, questões de personalidade até mesmo, né? Que muitas vezes a gente acaba julgando no outro, acaba falando do outro, quando na verdade irrita, né? A gente se irrita com aquela parte daquela pessoa, né? Só que quando a gente vai ver, a gente é assim, né? E tem uma frasezinha que eu gosto muito de utilizar, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, quando a gente está falando do outro, muitas vezes é porque a gente está passando por aquilo ali, a gente tem aquela característica. E é muito mais fácil a gente poder apontar aquela parte não tão legal assim no outro do que apontar ela em nós mesmas e tentar modificar ela em nós mesmos, né? Até porque a gente não tem o controle para poder mudar o outro. Já nós podemos daqui a pouco, através do autoconhecimento, poder lidar e trabalhar essas questões que a gente não gosta tanto. E aí, quando a gente tem a consciência dessas partes não tão legais de nós mesmos, né? Como que a gente vai lidar com isso? E sim, o processo de autoconhecimento não é tão fácil assim, né? A gente não vai chegar lá e vai dizer, meu Deus, como foi maravilhoso! Vai ter momentos em que é muito difícil poder encarar algumas partes nossas, né? E perceber que às vezes a gente fica ali apontando os defeitos do outro, quando na verdade é nós mesmos que estamos carregando isso e não estamos conseguindo olhar para isso, né? Então, tu vai ter uma pessoa ali junto contigo para poder falar sobre essas coisas sem ser julgado, que pode te auxiliar nesse caminho aí de autoconhecimento. É muito comum também algumas pessoas, às vezes, iniciarem psicoterapia e em determinado momento elas se veem, não conseguem continuar, né? Não tá sendo suportável para elas poder olhar para si. E tudo bem, né? Então elas vão interromper ali o processo e em determinado momento elas vão sentir que elas, como elas começaram a mexer, elas vão precisar voltar para aquele processo, né? Então, algumas pessoas é realmente muito mais difícil. Então, agora eu quero saber de ti, né? Se em algum momento tu já passaste aí por um processo de autoconhecimento, de psicoterapia, como é que foi esse processo para ti? E também, se tu tiver alguma outra dúvida que eu possa estar te respondendo aqui no Fala Que Eu Discuto, escreve aqui nos comentários, clica no gostei. Também te espero lá no meu Insta e te inscreve aqui no canal, tá?